aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estou de volta e hoje eu vim no clima de games, já que vocês adoram tanto jogar um videogame, né? Antes de começar, eu gostaria de dizer, esta aula de hoje contou com a participação da professora Rafaela. O professor às vezes precisa pedir ajuda a outros professores para planejar suas aulas, porque diferentemente do que vocês pensam, o professor não é uma máquina de sabe tudo e pedir ajuda não é vergonha alguma. Tranquilo? Agora, qual será o nosso assunto da aula de hoje? Sistema de numeração decimal. Isso mesmo. Apesar de muitos de vocês acharem um assunto fácil, eu percebi que a maioria ainda está com bastante dificuldade em compreender como funciona o nosso sistema de numeração decimal. E sem demorar muito, vamos começar. Bem, o nosso sistema de numeração decimal possui algumas características básicas. Uma delas é que ele é composto por 10 algarismos. Por isso que normalmente ele também é conhecido como sistema de base 10. Agora vocês devem estar aí se perguntando, professor, o que seria algarismos? Porque eu esqueci. Então, eu vou relembrar a vocês o que seria algarismos. Vocês estão vendo este escudo aí do grande, glorioso Clube Náutico Capibaribe, único ex-campeão pernambucano, campeão brasileiro. Não importa se é Série C, o importante é aquele campeão brasileiro. Este escudo aí, ele representa um símbolo do time do Náutico. Quando você olha para esse escudo, você lembra do time do Náutico. Então, da mesma forma que este escudo representa o time do Náutico, o nosso sistema matemático, ele também possui alguns símbolos que representam os números. Estes aqui. Então, algarismos são símbolos que representam todos os números. Qualquer número que você imaginar do nosso sistema matemático é representado por estes símbolos, por estes algarismos. Agora, outra característica do nosso sistema matemático é que ele funciona por meio de agrupamentos. Quando eu transformo uma casa decimal em outra, eu estou fazendo agrupamentos de certas quantidades, normalmente múltiplos de 10. Então, de 10 em 10, a gente agrupa para formar uma nova casa decimal. As casas decimais vocês já conhecem, né? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Para que esse vídeo não fique muito longo, a gente só vai trabalhar hoje até a casa da dezena de milhar. Tranquilo? Agora, para começar, vamos começar pela unidade, porque sempre começamos pela unidade. Vocês sabem muito bem disso. Eu trouxe aqui para vocês um cubinho do material dourado. Acredito que a maioria de vocês já conheça o material dourado. Quem não conhece, dá uma pesquisada na internet para saber do que eu estou me referindo, certo? Eu trouxe um cubinho do material dourado e trouxe uma bola de gude. Ou seja, cada um deles únicos representam uma unidade. Então, unidade quer dizer uma coisa única. Só esse cubinho, ele representa uma unidade. Da mesma forma que só esta bola de gude representa uma unidade. Então, a primeira casa decimal é a unidade. Então, a gente registra ela só com uma quantidade. Agora, seguindo para a próxima casa decimal, a dezena, ela funciona da seguinte maneira. Como eu falei, o nosso sistema funciona à base de agrupamentos. Então, quando eu começo a somar um cubinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu tenho
9 unidades deste cubinho. Então, a partir do momento que eu somo mais uma, a 10ª unidade eu transformo em uma barra, que significa que é uma dezena. Então, uma dezena é composta por 10 unidades. Para eu não ter que ficar trabalhando com essas unidades soltas, eu resolvi agrupá-las em um único local, transformando elas numa barra. Então, esta barra representa 10 unidades, uma dezena. Da mesma forma que, se eu resolver pegar e juntar bolas de gude, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolas de gude. A partir do momento que eu acrescento mais uma bola de gude, formo 10, eu coloco todas dentro de um único pote de vidro e transformo numa dezena. Então, quando eu junto 10 bolas de gude, quando eu agrupo 10 bolas de gude, eu formo, dentro de um pote, eu formo uma única dezena. Então, dezena nada mais é do que o agrupamento de 10 unidades. Tranquilo até aí? Agora, voltando aqui para o nosso quadro de valor e lugar. A gente já viu que a primeira casa decimal é uma unidade. É a unidade que representa a quantidade de 1. Agora, a gente viu a dezena. A dezena representa o quê? A quantidade de 10 unidades, ou uma dezena. Então, quando eu vou preencher, quando eu vou registrar aqui a minha dezena no meu quadro de valor e lugar, eu vou preencher a quantidade de dezenas que eu tenho. Eu tenho quantas dezenas aqui? Eu só tenho uma dezena. Então, eu registro somente o algarismo 1. Mas este 1 aqui não significa que eu tenho somente a quantidade de um cubinho ou de uma bola. Não. Este algarismo 1, na casa da dezena, está me dizendo que eu tenho uma única dezena onde ela contém 10 unidades. Agora, continuando com o nosso raciocínio, eu resolvi sair juntando as dezenas. Em que casa será que eu vou transformar? Se eu resolver aqui, ó, pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dezenas, 9 potes de vidro com 10 bolinhas de gude cada um. Então, se eu resolver acrescentar mais um pote de vidro com 10 bolinhas dentro, eu vou ter que agrupar para formar uma nova casa decimal, que seria a centena. Então, a centena nada mais é do que o agrupamento de 10 dezenas, 10 potes com 10 bolinhas de gude dentro, ou 100 unidades de bola de gude. A mesma coisa. E se eu for para o material dourado, se eu resolver juntar as barrinhas das dezenas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 barrinhas, cada uma com 10 cubinhos, compostas por 10 cubinhos. Então, a partir do momento que eu junto 10 barrinhas dessa, eu formo uma placa com 100 cubinhos, ou uma centena. Então, uma centena significa 100 unidades, ou 10 dezenas. Como vocês podem observar aqui no próximo slide, eu posso ter 100 unidades, ou 10 dezenas, que vão ser igual a uma centena, que pode ser um pote com 100 bolas de gude dentro, ou uma placa com 100 cubinhos. A mesma coisa. Agora, vamos voltar para o nosso quadro de valor e lugar. Continuar registrando. Nós já registramos aqui uma unidade, uma dezena, que a gente
Tem. E agora a gente vai registrar o quê? Uma centena. Eu tenho somente uma centena. Mas isto, como eu já expliquei, não significa que eu só vou ter a quantidade de um cubinho. Não. Eu estou dizendo que eu tenho uma centena que contém 100 unidades. Então, quando eu vou registrar no meu quadro de valor de lugar, eu coloco aqui o algarismo 1 para me dizer, para ele representar uma centena que é composta por 100 unidades, ou 10 dezenas. Tranquilo? Agora, continuando com esse mesmo raciocínio. Se eu resolver juntar 10 plaquinhas, cada uma com 100 unidades, se eu resolver juntar 10 centenas, que casa decimal será que eu vou formar agora? Eu vou formar uma unidade de milhar, ou 1000. Da mesma forma que, se eu resolver pegar e juntar 10 potes com 100 bolas de gude cada um, ou seja, 10 potes de centena de bola de gude, eu também vou ter uma unidade de milhar. Um balde com 1000 bolas de gude dentro. Ok? Então, 1000 unidades ou 10 centenas vai ser igual a uma unidade de milhar, ou 1000. Aí pode ser ou 1000 bolas de gude, ou 1000 cubinhos, ou 1000 cubinhos. É a mesma coisa. Agora, registrando isso no nosso quadro de valor de lugar, como é que ficaria? Ficaria da seguinte forma. Nós temos uma unidade, uma dezena, composta por 10 unidades. Temos uma centena, composta por 10 dezenas ou 100 unidades. E agora nós vamos registrar uma unidade de milhar, porque até o momento só temos uma. Então, nós vamos colocar o algarismo 1 para dizer que eu tenho uma única unidade de milhar, ou 1000 unidades, ou 10 centenas.